Bom, então o nosso assunto aqui é o retorno do rei, né? A gente está falando, na verdade, de escatologia, né? O nome fantasia é o retorno do rei, para chamar a sua atenção, para brincar um pouco com alguns elementos culturais aí, para perceber como esse assunto é um assunto que importa, é um assunto que diz respeito a toda a humanidade, ainda que boa parte dela dê de ombros para esse assunto, fingindo que não se importa com essa questão, tá bom? Muito bem, gente. Vamos começar aqui com algumas definições. Eu quero primeiro definir escatologia, tá? O que é escatologia, afinal de contas, para aqueles que não são iniciados no assunto, ou sempre ouviram falar do termo, mas nunca entenderam exatamente o que ele compreende, tá? Antes da gente fazer esse primeiro avanço aqui, tendo aquele olhar um pouquinho mais cuidadoso a partir dos escritos de Paulo, ainda que nós não entremos hoje ainda nos escritos de Paulo. Vamos entrar na semana que vem. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho, tá bom? Então, deixa eu oferecer uma definição teológica do que significa esse estudo das últimas coisas, da doutrina das últimas coisas. E a gente vai pegar isso, vai fazer uma citação aqui do Charles Caldwell Hyrie, que é um dos grandes estudiosos da escatologia, na verdade, é um doutrinador sistemático do Evangelho, né? Alguém que tem uma teologia sistemática muito boa, e alguém que é conhecido por tratar de coisas difíceis de uma maneira concisa e clara, né? Ele fala o seguinte: escatologia significa a teologia das últimas coisas, o que Deus diz a respeito das últimas coisas, né? Esse estudo pode abranger todas as coisas que eram futuras em relação ao momento em que foram escritas, ou então pode incluir apenas as que ainda são futuras em relação ao nosso ponto de vista presente. Então, perceba que ele está trabalhando com dois pontos de vista de futuro. O futuro em relação ao tempo em que essas coisas foram escritas, e também o futuro em relação ao nosso próprio tempo. Tá? Trata da consumação de todas as coisas, ou seja, o encerramento da história tal como nós a conhecemos, sendo que se relacionam tanto com indivíduos quanto com o mundo. O estudo das últimas coisas, aquelas que, do nosso ponto de vista, ainda são futuras, estou falando aqui do nosso ponto de vista do tempo presente, né, as pessoas que vivem no tempo presente, abrange o ensinamento bíblico a respeito do estado intermediário, ou seja, qual é a condição em que se encontram os mortos, as pessoas que já partiram, as ressurreições, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo e o milênio. Então, esses elementos estão, digamos, sistematizados dentro da teologia, dentro da escatologia, né? Ele vai abordar essas questões de uma maneira sistematizada. Ele vai para a Bíblia, pega tudo que se diz sobre isso, organiza e entrega, tá? Então, isso é uma definição de escatologia, mas eu lembro de ter colocado para vocês que a nossa intenção não é atacar isso primeiro, é atacar isso aqui num segundo momento. E se você ler o textinho que eu mandei durante a semana, você percebe por que a gente quer fazer isso aí, tá bom? Então, qual é a nossa proposição aqui para avançar, para entrar nesse assunto e começar a dialogar com ele? É aquilo que a gente falou a semana passada, usando lá a síntese muito boa do C.S. Lewis, dentro de um artigo chamado A Última Noite no Mundo. Ele diz assim: o ensinamento do Senhor sobre o assunto, ou seja, sobre a sua volta, sobre o fim dos tempos, né, consistia claramente em três proposições. Que ele certamente retornaria, isso é inegociável dentro da doutrina. Que não podemos descobrir quando, isso também não é negociável. Tá? Teve várias pessoas que já tentaram marcar a data e a hora da volta de Jesus aí e não se deram bem com isso. Inclusive, criaram ramificações, digamos, estranhas dentro do cristianismo, que, na verdade, se tornaram seitas. É o caso, por exemplo, com todo o respeito aqui, falo isso de uma maneira muito cuidadosa, é o caso do Adventismo. Né? A gente mencionou aí a ideia do William Miller, pastor batista, que depois, aos 50 anos, tinha lá, através dos seus estudos, a certeza de que Jesus voltaria numa determinada data, lá no meio do século XIX. Houve todo um alvoroço em torno disso, e quando chegou o dia, a hora, Jesus não voltou, e aí foi um negócio meio complicado, e o pessoal voltando para casa bastante triste, bastante frustrado, debaixo das vaias de alguns bêbados, né? Esse negócio não funciona assim, tá bom? Mas, enfim, então, que não podemos descobrir quando ele volta, lemos sobre isso, ele fala: eu venho como ladrão da noite, né? Inesperadamente.
e que, portanto, devemos estar sempre prontos para ele. Essas são as questões principais, são as proposições principais ao abordarmos estudos sobre escatologia, né? Muito mais do que entender aí o plano das épocas, nós precisamos entender aí o plano de Deus para a gente nesse momento, né? Para sermos úteis aos seus propósitos, né? Muito bem, deixa eu aqui citar, introduzir aqui um pensamento de um outro autor agora, com o qual a gente vai trabalhar um pouquinho, e, na verdade, é o autor a citação com a qual eu abro o texto que eu mandei para vocês, que é o Dwight Pentecost, que foi professor da área dessa teologia bíblica do Novo Testamento em Dallas, faleceu em 2014, alguns meses antes do meu professor Carlos Oswaldo, que teve aula com ele, foi muito amigo dele, inclusive. Vamos lá, olha o que ele fala, né? Se você não leu no texto, a gente vai ler agora juntos. O otimismo fácil das últimas gerações foi abalado por 2 guerras mundiais, pela depressão e pela inflação. Ainda que a inflação esteja meio sob controle atualmente, né? Quer dizer, perno mútil, nós que temos mais de 40 anos aqui sabemos o que é viver num período de hiperinflação. Sabemos o que significa ter que correr para o supermercado logo depois que você recebe o seu salário, porque se você deixar para fazer as compras uma semana depois, você já não compra nem metade daquilo que você conseguia comprar no dia em que recebeu a grana. E tinha que durar. Eu lembro que a gente saía do supermercado, nós íamos em família para o supermercado, com meu pai e com a minha mãe, nós saíamos com 3, 4 carrinhos de supermercado e aquilo tinha que durar o mês. E era uma luta para fazer durar o mês. Minha mãe ali fazia economia de guerra para o negócio funcionar. Com 4 pequenos gafanhotos devoradores dentro de casa como filho, você imagina como é que o negócio funcionava, né? Era ali, senão não dava, não funcionava, não rendia, né? Mas, enfim, com as subsequentes ou com os subsequentes males sociais e morais. A tônica humanística que caracterizava aquele pensamento teológico mostrou-se enganosa. O realismo tomou o lugar do otimismo e os homens foram forçados a voltar às considerações escatológicas como fonte de esperança num mundo dirigido pelo pecado. Por que eu marquei a década de 60 de uma maneira tão enfática ali naquele texto? Porque a partir da década de 60, basicamente, o que acontece? Você tem um grande ceticismo invadindo o mundo. Na verdade, a pós-modernidade, o pensamento dito pós-moderno, hipermoderno, ele se torna característico a partir daquela década. Há um desencanto da humanidade com o próprio mundo, com os problemas. Espera aí, gente, lá no comecinho, na virada do século XIX para o século XX, parecia que tudo ia funcionar tão bem. Pô, descobrimos penicilina, as coisas começaram... fizemos grandes movimentos tecnológicos, grandes movimentos científicos, e chega ao final de 60 anos depois, 70 anos depois, a gente já tem 2 guerras mundiais, uma série de problemas, de conflitos localizados aqui, e há uma desilusão. E o pior de tudo é que, nesse meio, o cristianismo não fez muito barulho, no sentido de apontar, ele perdeu a sua voz profética. O cristianismo ele abraçou o poder, ele falou, ele se acomodou ao seu status quo, especialmente no Ocidente, e não falava mais, especialmente com a nova geração que estava chegando, que estava buscando soluções, buscando respostas para as suas inquietações. Aí o que você tem? Você tem um movimento hippie surgindo. O que é o movimento hippie? É uma forma de, é um grito de socorro, dizendo, olha, não, se a coisa é dessa forma, a gente não quer. É aí que você tem sexo, drogas e rock and roll. Pô, a gente precisa... Onde é que as drogas entram? Por que o sexo, por que as drogas e o rock and roll viram um mantra da juventude dos anos 60? Porque é uma forma de você entrar em catarse, você tentar atingir uma espécie de espiritualidade que você não consegue normalmente. O ser humano ele tem um ímpeto espiritual. E ele não estava conseguindo resolver essa questão, mas na igreja eu não vou. Por quê? Porque a igreja representa o status quo, representa o que está aí, essa comodidade, esse conformismo com o que está aí. E então, percebam que, na verdade, o que a gente tem é uma grande... se você olhar uma fotografia do cristianismo do século XX, é meio de cortar o coração. Por quê? Porque o evangelho, não é que o cristianismo... Na verdade, vamos fazer uma separação aqui. O cristianismo em si, ele ele não foi deteriorado, mas a cristandade, por assim dizer, a cristandade do século XX prestou, via de regra, um desserviço para o cristianismo. Perdeu a sua utilidade.
por assim dizer. É óbvio que Deus atua, que continua atuando, tanto é que a gente está aqui hoje. Né? Então, não podemos dizer que tudo deu errado. Não, o Senhor sustentou a sua obra. Mas eu diria para vocês que grande parte das inquietações do século XX não foram acompanhadas por uma voz profética que desse, que comunicasse a natureza do problema, a solução do problema e a esperança para o problema. Isso é um fato, tá bom? Então, aquilo que o Pentecost está escrevendo aqui não é nada de, não é de se surpreender. Ele está escrevendo no finalzinho do século XX aqui, tá bom? Mas é muito atual isso aqui, é muito atual. E o problema tem se tornado cada vez mais intenso em termos de desesperança, as pessoas têm buscado cada vez mais soluções existencialistas para a sua vida, tentando resolver, tentando suprir no aqui e agora todas as desilusões, os seus desconfortos que dizem respeito a uma plenitude que só Deus pode dar mediante a fé em Jesus Cristo, com essa esperança futura que a gente tem na volta dele. Então, perceba, aí, essa frase final aqui é muito importante para a gente, né? O realismo tomou o lugar do otimismo, e os homens foram forçados a voltar às considerações escatológicas como fonte de esperança no mundo dirigido pelo pecado. O que ele quer dizer com isso aqui? Que a esperança que nutre o meu coração, que a esperança que nutre o seu coração como cristãos deve estar completamente apoiada na volta do Senhor Jesus e na punição do mal, da parte dele, numa eternidade vivida com ele. A nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa esperança não pode ser fundamentada na vitória do candidato A, B ou C nas eleições, nas formulações de economias mais adequadas, se nós trocamos o carro ou não esse ano, se a gente conseguiu manter o trabalho ou não em função da pandemia, se a gente teve aumento ou não teve aumento, enfim, essas coisas. São coisas boas, não estou dizendo que são coisas ruins, tá? Mas a nossa esperança não pode ser fundamentada, ser lastreada por essas questões. Ela está apoiada na promessa de Deus de encerrar a história, punir o mal e fazer-nos adentrar uma eternidade ao lado dele, uma vida sem sofrimento, uma vida bonita, uma vida de completude ao lado dele, onde ele é o centro. Tudo bem? Questões aqui? Ok, então podemos seguir? Se você está falando que está tudo bem, então eu acredito que está tudo bem. Muito bem, com isso eu quero entrar aqui nesse assunto chamado escatologia paulina, que é, ou seja, como Paulo desenvolveu ele articulou, ele escreveu, naquilo que ele escreveu debaixo da ação do Espírito, claro, né? Que abordagem ele fez, né? Quais assuntos ele trata e por que ele trata desses assuntos que são tão, de certa forma, enigmáticos para a gente, né? Porque dizem respeito ao futuro, dizem respeito ao que vai acontecer, dizem respeito a uma realidade espiritual atual que a gente não acessa, por exemplo, a situação daqueles que já partiram, enfim, essas coisas todas, né? Como é que Paulo chegou nesse retrato, né? Quais foram os componentes que participaram dessa construção teológica, da qual a gente bebe hoje, na qual a gente fundamenta a nossa esperança hoje, tá bom? É óbvio que, vamos lembrar, Paulo é um dos autores bíblicos, talvez o mais prolífico do Novo Testamento, e não há autoria humana apenas nas Escrituras, né? A gente já estudou isso em bibliologia, né? A Bíblia é um livro de autoria divino-humana, né? Então, isso já está bem claro, já está bem tranquilo, a gente já resolveu essa questão aqui. Então, vamos entrar aqui nessas questões, né? Vamos começar a abordar aqui e organizar os nossos pensamentos para atacar os textos de Paulo na próxima aula. Muito bem. Primeira pergunta aqui. Na verdade, eu quero começar com uma pergunta. Eu gosto de começar com perguntas, né? Qual seria a perspectiva escatológica de Saulo de Tarso? E por que eu coloquei Saulo de Tarso e não Paulo? Bom dia. Oi, Sandra. Não é a Sandra, é a Ana. Ah, é a Ana, tá? É que eu ouvi a Sandra falando e eu estava no achei que mudo. fosse ela. Pode ir você primeiro, Sandra. Sandra, vai Tudo você, bem. eu aguardo. Não, é rapidinho. É porque foi antes da conversão dele, né? Eu imagino que você está querendo saber o que ele pensava antes de se converter a Jesus. Ok.
Tem essa brincadeira aí, sim, tá? Eu vou explicar algumas coisas em relação ao nome dele aí, que desfazer alguns mal-entendidos, mas, de certa forma, eu induzi vocês a pensarem o que ele era antes da conversão. Teve essa indução, sim, Sandrinha. Eu assumo. Então, agora, lendo isso, qual a perspectiva escatológica, certo? Sendo um judeu, um fariseu, ele estaria aguardando o Messias para restaurar Ok. o reino a Israel. É o que eu... Uhum. Ok, basicamente é isso mesmo, né? Qual seria a perspectiva escatológica de Paulo antes da sua conversão? Aquela que era apresentada pelas Escrituras no Antigo Testamento. Ele já tinha uma perspectiva escatológica. Ele já tinha uma visão teológica formada, como fariseu, sobre o que aconteceria nos últimos tempos. Ok? Ele já tinha compreensões sobre isso. É óbvio que alguma coisa vai acontecer que vai mudar o centro dessa percepção. Mas ele já tinha essa teologia bastante formada na sua mente por ser quem era, por ter aprendido uma série de coisas, enfim, por ser alguém que era extremamente zeloso, né? A gente sabe daquela descrição que ele faz dele mesmo como um fariseu, ali em Filipenses e tudo mais. Então, ele já tinha, a perspectiva dele era aquela apresentada pelo Antigo Testamento. Então, a gente precisa, antes de mais nada, entender quais eram esses elementos da escatologia ou da teologia, da perspectiva escatológica veterotestamentária judaica, né? Quais são esses elementos? Porque esses elementos estão presentes na vida de Paulo, tá bom? Então, vamos lá, quais são esses elementos aqui? Bom, primeiro vamos trabalhar aqui objetivamente, vamos tentar introduzir aqui o pensamento da coisa, tá? E depois a gente vai trabalhar quais são esses elementos aí, tá? Então, aqui, objetivamente aqui, sintetizando bastante o pensamento escatológico do Antigo Testamento, né? A perspectiva escatológica ali, veterotestamentária, que era evidenciada especialmente através do ministério dos profetas, sempre aponta na maior parte das vezes para o fato de que vai haver um dia em que o Deus de Israel, o Deus do pacto, o Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó, fez uma aliança com esse povo, fez uma aliança com Israel. Tá? Esse Deus que revisitou inúmeras vezes o seu povo na história, ele vai visitá-los novamente de uma maneira final, a fim de julgar os ímpios, redimir os justos e punir todo o mal na terra. Então, essa digamos, via de regra, é a visão, né, que você tem dentro da escatologia veterotestamentária. E continua aqui. Né? Por exemplo, a ideia por trás de termos como o dia do Senhor, que acontece inúmeras vezes nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. E naquele dia, por exemplo, naquele dia é um termo que aparece só em Isaías 45 vezes. Quando fala naquele dia, dá a ideia desse dia da visitação final de Deus, onde esses eventos vão acontecer, onde a história será encerrada. Então, a ideia por trás desses termos é salientar o caráter do juízo da visitação divina, tá? É muito mais isso do que definir o tempo em que vai ocorrer, ou seja, vai haver um dia em que isso vai acontecer. Quando? Esse é um detalhe que só Deus sabe. Lembra-se de Atos, capítulo 1, quando os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, será esse o tempo? Jesus está prestes a o quê? A ascender, né? E os discípulos chegam para Jesus e falam, bom, poxa, então será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele falou, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai tem guardado para o seu próprio. A agenda do Pai é dele. Né? Vocês vão lidar com com a agenda que eu vou passar para vocês agora. Tá? Essa questão não está aberta para vocês. Isso é uma questão interna corporis. Tá? Essa questão do quando é uma questão interna corporis, não diz respeito à humanidade por enquanto. Tá? Usando um termo que está na boca do povo, né? Essa questão é interna corporis. Tá? Não está aberto para vocês. Tá? O que é importante vocês saberem é que isso vai acontecer e que até lá vocês têm uma métrica de vida que precisa ser seguida. Tá bom? Então, o George Eldon Ladd, que é um cara que a gente vai trabalhar, a gente vai usar muito algumas coisas dele aqui
ao longo dessa aula e das próximas possivelmente também, né? Ele vai defender, ele argumenta muito bem em função disso, né, ou em torno disso, que o dia do Senhor, esse termo, ele denota tanto visitações divinas na história, como a visitação escatológica final. E que nos últimos dias Deus virá para estabelecer seu reino. Então perceba, você tem visitações frequentes na história, você tem a visitação final, e você tem essa ideia de estabelecimento de uma nova ordem da parte de Deus. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesses textos bíblicos aqui, para a gente se familiarizar um pouquinho com eles, embora eles não sejam o foco do nosso estudo nesse momento, mas lá na frente a gente vai eventualmente voltar para alguns deles. Quando a gente trabalhar mais com a parte de sistema escatológico, mais do que uma teologia bíblica, né, do fim dos tempos, a gente vai voltar para alguns desses textos do Antigo Testamento aqui. Então, deixa eu abrir aqui para vocês Amós 5,18, só para a gente começar a pôr no radar esses textos aqui. Né? Olha aqui. Profeta Amós. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Né? Não vou ler o texto todo, o texto é muito interessante. Olha aqui. Ó. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não dia de luz. Será como se um leão fugisse de um leão. Será como se um homem, fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem raio ou claridade. O que ele está querendo dizer com isso? Está falando do furor de Deus na punição do mal. De que todos os agentes que não se... que toda a gente que não passou pela reconciliação com ele, não está debaixo de uma aliança com ele, nesse momento vai ter motivos demais para lamentar, né? Então, mas esses eventos ocorreram em vários momentos da história. Né? Você vê, por exemplo, o próprio exílio de Israel. É um momento trágico dentro da nação, o exílio do Reino do Norte, depois do Reino do Sul. Né? Na verdade, a assimilação do Reino do Norte e depois o exílio babilônico por parte do Reino do Sul. Mas, enfim, vamos em frente aqui. Joel agora. Olha lá. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Aqui o profeta Joel falando basicamente de uma intervenção de Deus punitiva ali dentro do correr da história em relação a todos os movimentos ali das nações e tudo mais. Né? Estou falando, na verdade, aqui de uma chamada de arrependimento, especialmente para o povo ali de Israel, que está literalmente cerviz dura e falou, olha, arrependam, se arrependam, senão vai chegar um momento em que Deus vai interferir. Né? E foi o que acabou acontecendo. Vamos dar uma olhadinha aqui em Joel, capítulo 3 agora, profeta Joel, capítulo 3, versículos 14. E aqui a gente já está falando dessa visitação escatológica final, tem esse caráter mais final, olha só. Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. O mais interessante é que você tem que olhar o contexto do texto para entender que isso diz respeito a uma promessa final, mas perceba que já existe uma vinculação de cuidado de Deus para com o seu povo Israel. E isso está sendo prometido para a nação de Israel. Então, a gente não pode desconectar isso do seu sentido original. Tá? Israel aqui não é uma simbologia, simplesmente. Israel aqui diz respeito ao povo com quem Deus fez o pacto. Ok? Então, a gente não pode desconectar isso aqui. Tá? E o judeu lê isso aqui, ele faz Israel, nação de Israel. Ele entende isso dessa forma, e a gente tentar descaracterizar isso é fazer uma hermenêutica meio furada, tá bom? Muito bem, então deixa isso aí na sua interpretação meio furada, tá?
Vamos aqui ver aqui Sofonias agora. Sofonias 3:11. Isso é o meu aplicativo aqui. Deixa eu pegar e abrir aqui pelo Sofonias 3:11. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. Ele vai falar do remanescente de Israel e tudo mais, falando exatamente desse momento, dessa visitação final e das implicações dessa visitação final, especialmente para o povo de Israel ali, tá bom? Para toda a humanidade de maneira por implicação também, né? Vamos lá. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Deixa eu abrir com a chave. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Essa é uma promessa não cumprida ainda. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Nós trabalhamos com a perspectiva de um reino inaugurado, sim, por Jesus. Se você leu as reflexões dessa semana, você deve ter lido alguma coisa a respeito da transfiguração. O texto que fala da transfiguração, em que naquele momento você tem a inauguração do reino, de certa forma. Por quê? Porque Jesus acabou de falar para os discípulos que havia entre eles ali gente que não morreria sem ver o reino de Deus. É naquele momento em que Jesus passa pela transfiguração, que você tem ali Pedro, Tiago e João com ele, que fica caracterizado, né, esse reino inaugurado ali, com o próprio Deus autenticando a presença do Filho, dizendo, esse é o meu Filho amado, ouviu, né, deem atenção ao que ele está dizendo, ok, tá aqui, ó, o cetro está nas mãos dele, por assim dizer, né? Mas ainda não é um reino estabelecido, é um reino inaugurado, tá bom? Vamos em frente aqui, tá? Isaías, capítulo 2, versículos 2, muitos textos já são conhecidos por vocês, né? Vamos ver se vai agora. Não foi, vou ter que abrir de novo pela chave aqui. Por algum motivo, se eu digito, ele não vai direto. Não está indo de jeito nenhum agora, peraí. Vamos tentar de novo. Ai, que saudade de usar a Bíblia de papel, viu? Vamos lá. Olha aqui, gente. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu. Por quê? O que tem lá no templo do Senhor hoje? Uma mesquita. Como é que Deus vai resolver essa questão? Não faço a menor ideia e não quero propor nenhuma solução também, porque isso é uma questão interna corporis. Tá? Mas o fato é que você tem ali o que está sendo prometido aqui através do profeta Isaías é que nos últimos dias haverá um afluxo de pessoas para ver o Senhor ali naquele lugar. Né? Existe uma dinâmica própria a partir dessa volta do rei reinando em Israel. A gente vai ver isso mais para frente. Isso não aconteceu ainda. Isso aguarda cumprimento. Tá bom? E fala desse reino que será estabelecido na terra. Né? Afinal de contas, Jesus é um rei divino humano. O seu reino, o seu trono, não pode ser
cuidado com o simplesmente, como você vai ouvir simplesmente aqui, tá? Mas o reino do Senhor Jesus não é um reino que tem aspectos meramente, simplesmente, meramente, eu vou colocar isso tudo entre aspas, espirituais. Ele tem aspectos físicos também. O trono do Senhor Jesus é o trono de Davi, seu pai, seu ancestral. Simeão fala isso lá em Lucas. O trono de Jesus, ele tem presença terrena, ele tem aspectos terrenos que precisam de cumprimento. Não dá para a gente fazer um malabarismo hermenêutico dizendo que o trono de Davi é um trono espiritual. Não é só espiritual, ele é terreno também, ele é geopolítico. Essa questão precisa ser considerada, tá bom? Mas isso a gente vai entrar lá na frente. Então, percebam, esse pensamento está lá latente em Paulo. Paulo está lidando com esses eventos. Paulo tem na sua mente essas questões já estabelecidas. A sua teologia já assimilou esses conceitos, já conversa, já dialoga com essas questões, tá? Mas vamos em frente aqui. Além disso, o quadro da esperança escatológica do Antigo Testamento lida com a descrição de personagens messiânicos como a promessa profética de um rei Messias da linhagem de Davi. Olha aqui, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Texto conhecido que é lido no Natal, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa frase final aqui é importantíssima, porque está falando aqui que o Senhor, a quem pertencem todas as coisas, e aqui é usado um título de Deus, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, ele diz, eu o farei, e o meu nome, o meu caráter garante que isso será feito. Isso aqui aguarda cumprimento, tá? A gente aguarda isso, né? Em parte já inaugurado, já vimos, o Messias já foi prometido, já veio, mas há aspectos da vinda dele, da realidade em torno do Messias, que ainda aguardam cumprimento, tá bom? Muito bem, deixa eu andar um pouquinho mais aqui para frente. De um filho do homem de origem celestial. Então, perceba, a gente está falando de um rei Messias da linhagem de Davi, ou seja, tem que estar ligado a Davi, tá? Tem que vir da linhagem de Davi, porque Deus fez um pacto com Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Tá? A gente vai ler esse texto mais para frente. Deus fez um pacto com ele. O cetro não se apartará da casa de Davi. Mas também tem que ser um filho de homem, mas de origem celestial. Que coisa mais estranha é essa? Né? É um híbrido, por assim dizer. Quer dizer, não é um híbrido, porque um híbrido é a ideia de um ser que é a fusão de dois outros seres, né? E as naturezas de Jesus não foram misturadas, né? A sua natureza humana e a sua natureza divina, elas não foram amalgamadas formando uma terceira natureza. Então, nesse sentido, o termo híbrido está errado. Mas a ideia é de que tem que ser alguém que tenha essas duas características. Ele é celestial e ele é humano, tá? Está lá em Daniel, capítulo 7, versículos 13. Olha aqui. A gente vai entrar em Daniel depois, não se preocupem, tá? A gente só precisa mencionar um pouquinho essas ideias aqui. Lembre-se, a gente está tentando entender como é que Paulo pensava antes mesmo da sua conversão sobre essas questões escatológicas. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Sensacional isso aqui, né? Olha que promessa. Olha o que Daniel está falando. Cara, o que eu vi é algo colossal, tá? Tem a ver com essa questão do filho. Ele falou, olha, tá aqui, né? Ele fala, em minha visão, à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, ou seja, tinha aspecto humano.
tinha jeito de gente, tá? Mas tinha uma pegada gloriosa que eu nunca vi em nenhum lugar no mundo. E olha que Daniel foi alguém que conheceu gente poderosa, né? Vamos lembrar aí que ele serviu uma turma da pesada, especialmente ali nos píncaros da glória ali da Babilônia, tá bom? Também, outra característica desse Messias é que ele é um servo sofredor, Isaías 53, a gente já conhece esse texto, né? Mas assim, eu não vou privar você da gente lê-lo, né? Mais uma vez, porque é um texto que daqui a pouco a gente vai saber decor e salteado, e é bom que a gente saiba, né? Vou começar aqui no versículo 13 do capítulo 12, 13 do capítulo 52, perdão. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que distante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. Só uma pergunta, de que prole Isaías está falando aqui? Quem é a prole aqui? Ou quem faz parte dessa prole? Nós. Nós. Essa é a prole. Não é uma prole pequena. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse quadro estava muito claro para Paulo, também. Como fariseu, ele sabia. Não é? E também essa ideia de um Messias que vem, um Messias da linhagem de Davi, então essa ideia do Messias em si, né? Da linhagem de Davi, um filho de homem de origem celestial, né? Alguém que vai sofrer, e alguém que vem para redimir o povo dos seus pecados, da sua condição de alienação de Deus. Tá? A gente pode ver isso aqui também em Isaías, capítulo 26. Vou ler só esse texto e a gente já vai para frente. Olha aqui. Vejam, o Senhor está saindo de sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. O Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Aqueles que não confiaram, aqueles que não se reconciliaram com ele. Essa ideia de punição
agora uma disciplina punitiva, não mais corretiva, tá bom? Então, percebam, esses elementos, todo esse cenário estava lá, fazendo parte da vida de Paulo antes da sua conversão. Tá bom, gente? Não dá para a gente imaginar que Paulo não tivesse nenhum contato com essas informações aqui. Isso e muito mais, mas basicamente isso aqui. Para ficar mais claro, quais eram as bases da escatologia de Paulo? Então vamos sistematizar um pouquinho isso aqui para ficar mais claro. Tá? A gente precisa dar uma explicadinha, mas agora, só para a gente deixar claro aqui. Né? A existência do chamado de Israel por Deus, fazia parte da escatologia dele. Deus tem um projeto para Israel e, no final, esse projeto vai ser cumprido. A ressurreição do corpo. Como fariseu, ele cria na ressurreição do corpo. Quem não cria na ressurreição do corpo eram os saduceus, lembram-se? A Torá como revelação final e perfeita de Deus. O homem e a necessária observância da Torá. A relação do homem de obediência a Deus através da compreensão, do estudo, né, e da reflexão em torno da Torá, a presença de um Messias libertador e a doutrina de Deus. Lembram-se? Se você quiser sintetizar essa ideia da doutrina de Deus, é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Tem alguma, se você não se lembra, o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? Alguém se lembra? Deixa eu abrir aqui para vocês de novo. Está difícil aqui, peraí. Olha lá. Isso aqui é a essência da doutrina de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E mais, não é uma única divindade, tal como as outras divindades. Não tem, a existência dele não tem a mesma estrutura que as outras divindades. Tanto é que quando Deus se apresenta para Moisés, ali em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ele fala, diga para o povo que eu sou e está enviando você para eles. Esse nome de Deus, né, eu sou, diz respeito, eu não sou como os deuses da cosmogonia egípcia que tiveram uma origem. Eu não sou como os deuses de uma nação, ele não está falando isso naquele texto, mas a gente está fazendo aqui só uma correlação. Né? E para você entender como é interessante isso aqui, o povo de Israel é assimilado culturalmente pelos egípcios e tem toda uma construção, digamos, religiosa, muito cheia de erros por conta da própria religiosidade egípcia. Você tem muitas divindades, essas divindades geram outras divindades, essas divindades tiveram origem, elas não são necessariamente boas, existem algumas divindades que são esquisitas, são meio dúbias no seu comportamento, no seu caráter. Existe toda aquela questão da relação, né, de troca entre humanos, a simbiose entre humanos e deuses. E depois, é muito interessante que você vai, quando o Reino do Sul é exilado na Babilônia, você tem dentro da Babilônia uma cosmovisão que não é exatamente igual, mas ela tem os mesmos, digamos, os mesmos movimentos que a cosmogonia egípcia, que é a Illuminati. E Illuminati vai falar que o mundo, né, nasceu, a realidade nasceu da guerra dos titãs, dos deuses, das divindades. E foi uma carnificina cósmica o que aconteceu ali. Depois você pode procurar Illuminati, tá? É um negócio, meu amigo, é de fazer corar de vergonha ou de medo qualquer filme de terror. Coloca os filmes de terror mais da nossa época no chinelinho, fazem virar conto de babá, entendeu? Tal é a carnificina, o horror da origem cósmica ali advogada pelos babilônios. Mas, enfim, então, perceba, Deus está se destacando de tudo isso. Fala, eu não tenho origem de dias, eu sou diferente, eu sou único, não há nada que se compare a mim. Primeiro, as outras divindades nem existem. E não é só uma questão delas existirem, de eu existir, elas não existirem. Eu existo de uma forma que vocês nem conseguem conceber. É isso que Deus está falando aqui. Tá? Então, todo esse quadro aqui, né, de uma forma muito sintética, está muito presente ali dentro da escatologia de Paulo antes da sua conversão. Porque faz parte do arroz com feijão escatológico do fariseu do primeiro século. Na verdade, da turma do farisaísmo propriamente dito, né, que vai começar a surgir, que vai começar a se tornar uma religião
com essa cara, com essa pegada, justamente depois do exílio babilônico, como uma forma de reação, de tentar resguardar os valores, o ensino, o apreço, o zelo pela lei de Deus, óbvio, com todos os seus desvirtuamentos aí, né? Muito bem. O que a gente precisa entender sobre Paulo nesse momento aqui, tá? O nome Saulo de Tarso não é um nome pré-conversão e depois ele tem o nome dele trocado para Paulo, tá? O nome Saulo é um nome grego que se assemelha a Shaul, que é o nome dele hebraico, e diz conquistado por meio de muitas súplicas, né? E Paulo é provavelmente um outro nome dele, já tem uma origem mais latina e não tem o mesmo significado. A gente lembra que em algumas culturas é comum você ter dois nomes, né? Por exemplo, na cultura japonesa, especialmente os japoneses que moram fora da sua pátria mãe, né? Do Japão, costumam ter um nome japonês e um nome da língua onde estão, né? Para facilitar, inclusive, essa própria comunicação com o contexto. Então, isso não é uma coisa do outro mundo. Então, Paulo provavelmente já tinha esse nome, esses dois nomes, em função da sua própria criação, da sua própria realidade mais cosmopolita, né? Ele tem um tráfego maior dentro da realidade do primeiro século ali. Então, essa questão do nome não é um problema, né? Mas é que a gente normalmente associa Saulo à pré-conversão, né? Ao período antes da conversão dele e Paulo depois. Há essa troca, de fato, nas Escrituras. Em Atos você vê, ele vai sendo chamado Saulo até o capítulo 13 de Atos, depois é Paulo, 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 e ele sempre se apresenta como Paulo, mas muito provavelmente para facilitar a comunicação, né? Para quebrar algumas barreiras comunicacionais, talvez, inclusive até em função da etnia, se distanciar um pouquinho dos mestres judaizantes. Existem todos esses estudos aí, mas a gente não pode afirmar com certeza que era isso aí, tá bom? Então, essa questão do nome é Saulo e Paulo, os dois estão certos e não há nenhum problema em relação a isso, mas é a mesma pessoa, tá? Ele nasceu em Tarso da Cilícia, uma região no extremo sudeste ali da Ásia Menor. A gente vê isso lá em Gálatas capítulo 1, né? Você não precisa se preocupar com isso agora, são só informações que eu estou passando aqui. Foi criado provavelmente em Jerusalém, e o que a gente sabe é que ele foi instruído aos pés do rabino Gamaliel, né? Isso está lá em Atos capítulo 22, ele mesmo fala, ele dá o testemunho dele sobre isso. Então ele recebeu uma educação esmerada dentro do judaísmo, né? Gamaliel não era qualquer porcaria, não, né? Era um mestre respeitadíssimo, e Paulo quando fala que foi instruído aos pés dele, significa que ele teve uma jornada bastante completa de vida ali aos pés de Gamaliel, né? E ele vai falar sobre a estirpe dele, né? Falou, olha, eu me considerava hebreu de hebreus, né? Eu era o cara que não era hebreu só de nascimento, eu era sobretudo um fariseu, né? Um seguidor zeloso do judaísmo, naquilo que é a forma mais severa dele. Ele vai falar, você vê isso em Atos capítulo 26, ele falando sobre isso, dando testemunho sobre isso, em Gálatas capítulo 1 novamente, e também em Filipenses capítulo 3. Então, esse é o contexto de Paulo fariseu, né? E esses eram os fundamentos doutrinários no qual ele estava inserido, e ele defendia esses fundamentos aqui com zelo radical. Por quê? Por quê? Porque o conceito farisaico de religião era a crença que o exílio, já falei isso aqui agora, mas é bom a gente reforçar, era o conceito de que os fariseus tinham um conceito de que a religião, na sua religiosidade, expressavam a sua religião, né, entendendo que o exílio babilônico tinha sido causado pelo fracasso de Israel observar a Torá. Então, todo o pensamento fariseu, toda a estruturação do farisaísmo, visava colocar o homem, o judeu, né, em rota em alinhamento com a Torá e viver essa vida de obediência para que não acontecesse novamente dentro da realidade histórica de Israel o que aconteceu no exílio babilônico no final do século VII a.C., virado do século VII para o século VI a.C., que foi um trauma para o reino do Sul, né? Na verdade, a gente está falando do reino de Judá, né? Israel, de uma forma geral, representada ali, tá bom?
Então, essa ideia de que a observância à Torá era uma obrigação tanto individual quanto nacional. O fariseu tinha isso no sangue, ele tinha isso, né? E qualquer pessoa que falasse diferente disso, meu amigo, esse cara aqui tá falando blasfêmia, né? Então, quando você pega Paulo ali, no capítulo 8 de Atos, assistindo à morte de Estevão, depois daquele discurso sensacional de Estevão, consentindo com a morte dele, ele tem isso em mente. Ele falou, eu estou fazendo o que é certo. Eu estou matando alguém que está defendendo uma heresia que traz desvirtuamento para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. É doido isso aqui, né? Mas é o que está acontecendo ali, tá bom? Perguntas aqui, gente? Alguma pergunta? Está muito chato, muito confuso? Se tiver chato, levanta a mão aí, só para eu saber que está chato. Tá tranquilo? Dá para ir? Pode seguir? Então tá bom. Nem chato, nem Bom, confuso. Ótimo. Então tá bom. Vamos lá. Então, olha só o que o George Eldon Ladd fala a respeito disso, né? Podemos determinar claramente, a partir dos escritos de Paulo, já cristão, que Saulo, o judeu, ele faz essa jogadinha aqui, né? Mas lembrando que essa questão do nome já está resolvida, né? Que Saulo, o judeu, partilhava a esperança judia da vinda do Messias, de uma forma ou de outra, para destruir seus inimigos, redimir Israel e estabelecer o reino de Deus. Pois essa esperança que remonta aos profetas do Antigo Testamento continuou sendo a estrutura básica do pensamento de Paulo cristão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Paulo, depois do encontro com Jesus, na estrada de Damasco, ele não jogou a teologia dele toda fora. Ele não jogou a escatologia dele fora. Ele ajustou. Teve que ajustar. Não tinha como fazer diferente. Tá? Mas não que houvesse, ok, tudo que eu sabia, eu vou pegar, vou jogar fora agora. Não, peraí. Deixa eu tentar entender um pouquinho melhor esse negócio aqui. Tá? Basicamente, o que ele faz é um ajuste nas lentes da sua escatologia, mudando o foco, colocando um novo centro ali. O cenário está ali. Ele precisa fazer um ajuste. É exatamente isso que ele faz. Tá? E, na verdade, toda a cosmovisão escatológica de Paulo agora ganha sentido, ganha fundamentação. Tá? E, na verdade, ela abre para ele a presença do Senhor Jesus como elemento-chave dentro da sua escatologia, faz com que ele entenda coisas que ele jamais teria pensado por conta própria. A questão, por exemplo, da graça de Deus alcançando os gentios. Não é interessante que esse cara que está perseguindo judeu, por pregar alguma coisa que ele considera herege, se torne o maior instrumento de Deus entre os gentios? Sensacional isso, gente. É sensacional. A escatologia dele não está mudando, mas ela foi, digamos, ajustada ao seu verdadeiro centro. É esse o ponto. Cara, o centro da minha escatologia não era aquele que eu pensava, é outro, é Cristo. Cara, isso muda tudo. A escatologia é basicamente, os elementos são basicamente os mesmos, mas o enfoque agora é outro, é grandioso, é sensacional. Então, é muito legal a gente pensar nesse movimento, né? Não houve uma ruptura, houve um ajuste, mas que ajuste, né? Então, só para entender, né, que é por isso que a gente vê, num primeiro momento, Paulo todo lá com sangue nos olhos para matar os cristãos, e depois se tornando esse elemento sensacional dentro da proclamação do Evangelho, né? E trazendo, inclusive, sendo um instrumento de Deus para confortar as pessoas em relação à vinda do Senhor. Eu preciso aqui dar uma corridinha com vocês, tá? Então, deixa eu só... Aguentem mais um pouquinho aqui, porque se eu não terminar isso aqui hoje, vai complicar a nossa próxima aula, né? Então, o que é essa palavra esquisita que você não consegue ler? Isso é Apocalipse. A palavra Apocalipse, em grego, que significa revelação. E a palavra usada ali, na conversão de Paulo, é justamente a revelação de Cristo para ele, o Apocalipse, mas não o Apocalipse, o livro, o Apocalipse de Jesus se revelando a ele. Tá? Essa ideia de Apocalipse é revelação, de uma forma geral, tá bom? Então, olha só.
Paulo não oferece qualquer indicação de que antes desse momento, antes do encontro com Jesus, ele estivesse de alguma maneira insatisfeito com suas convicções judaicas ou procurando uma experiência mais profunda com Deus. Ele não estava, a gente não pode supor que ele já estivesse flertando com o cristianismo ali, quando ele foi confrontado por Jesus. O ímpeto combativo de Paulo era real, o zelo dele no judaísmo o levava a desejar e lutar pela erradicação dos cristãos. Tá? Ele estava indo para Damasco com esse fim. Tá? Então ele não existe qualquer espécie de movimento de Paulo aqui que indique que ele já estava, meu coração já está batendo mais, eu estou arrastando uma asa para o cristianismo. Não, não estava mesmo. Né? Ele estava com sangue nos olhos, faca na bota, e estava querendo pegar o pessoal pelo pescoço mesmo. Tá? As descrições, aqui eu estou citando, fazendo um excerto, uma citação do livro do Carson, do Moore e do Morris, Introdução ao Novo Testamento, ele fala o seguinte: as descrições da experiência de Atos e também as alusões que Paulo faz em Filipenses 3:11, a essa experiência, né, do que ele era antes do que ele se tornou em Cristo, sugerem uma transformação repentina e impressionante de um judeu zeloso e perseguidor da igreja em um seguidor de Jesus. O encontro na estrada de Damasco transformou Paulo em mais do que um seguidor de Jesus, transformou num pregador de Jesus. É aquilo que a gente comentou agora há pouco. Tá? Olha só que interessante aqui. Certamente, ainda citando o Carson, Moore e Morris, certamente sua conversão não esvaziou sua mente de todas as ideias religiosas anteriores, substituindo-as por uma teologia completa e já pronta. Embora acreditemos que a conversão de Paulo só pode ser explicada pela confrontação real com Jesus ressuscitado, não podemos concluir que ele tenha necessariamente recebido sua teologia completa em Damasco. O que ela fez foi receber um ajuste, um novo centro, o Senhor Jesus. Ao contrário, parece que Paulo estava preparado como teólogo judeu para pensar sob a orientação do Espírito Santo nas implicações do fato de que Jesus de Nazaré crucificado era de fato o Messias e o Filho de Deus ressurreto, que fora levado aos céus. Ou seja, o que Jesus faz, amigo, é só você analisar as evidências. Você conhece as Escrituras. Pare de caminhar na direção contrária. Você não tem, como fariseu, o direito de se colocar contra a minha pessoa e contra os meus seguidores. Aliás, pelo contrário, você vai se tornar um deles. Jesus dá uma intimada. Paulo recebe uma intimada daquelas. Ele não caiu do cavalo literalmente, porque ele não estava de cavalo, como algumas pessoas costumam dizer. Mas que ele caiu do cavalo ali, ele caiu. Né? Mas foi uma queda bonita, porque colocou Paulo de pé na estrada certa. Né? E o que vem depois é um negócio sensacional. Né? Ele sofreu muito ali com essa transição. Fico tentando imaginar, eu falei, cara, a casa caiu, e agora? Né? E agora? Agora não tem jeito, eu tenho que me render às evidências. Né? Do jeito que eu fui confrontado aqui, não dá para ficar fazendo graça. Né? Opa, acho que aqui eu já... Então, basicamente é isso. Né? Esse encontro de Jesus com Paulo ali foi contundente. Né? Mas o que a gente não pode é achar que a teologia dele foi zerada e começada de novo a partir daquele momento. Não, não foi. Tá? A teologia de Paulo ela foi ajustada por esse novo centro que se chama Jesus Cristo. E a partir desse centro que ele começa a se mover. Se Deus fez essa mudança tão radical, tão abrupta na vida de Paulo, ele pode fazer na nossa também. E os eventos da vida que vem acontecendo colaboram para que esse movimento seja feito, para que esse como aconteça do jeito que Deus quer que aconteça. Né? Sem dúvida, Paulo, no primeiro, humanamente perdeu muita coisa com essa transição. Ele fala sobre isso em Filipenses capítulo 3. Mas é aquela perda que ele considera como refúgio, né? Esterco, escatos. Olha só a palavra ali novamente. Né? Eu sei que foi uma aula bastante informativa, né? Mas a gente precisava montar esse cenário de fundo agora para entrar nos textos, entendendo por que Paulo está falando o que está falando. Né? Ele recebeu isso tudo do zero? Não. Ele recebeu algumas coisas de Deus, sim. Mas a base, todos os fundamentos já estavam lá, alicerçados, bem alicerçados ali pela teologia da época em que ele era fariseu. Tá bom?